ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo, novo. Convido a todos os presentes que abram a sua Bíblia no Salmo 126, conforme anunciado durante todo o culto e também aqui na projeção. Salmo 126. Palavra de Deus, no Salmo 126, saúdo os nossos visitantes. Bom vê-lo novamente, Lucas, né? Obrigado, Lucas. Lucas é da Igreja Batista, Parque Boa Esperança. Seja bem-vindo. Há mais algum visitante pela primeira vez? Não me lembre? Não, né? Eu esteja bem. Então, uma alegria vê-los aqui para compartilhar a palavra de Deus. Salmo 126. Vamos procurar a presença de Deus em oração nesse instante. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã em que pudermos ler a sua palavra e perceber que o Senhor é o Deus que vivifica, Deus que restaura. Põe o seu Espírito e faz com que cada um de nós seja reanimado. E, se for da sua vontade, que agora, pela pregação da palavra, eu tenha, Senhor, como diz o profeta Isaías, língua de erudito, para dar alento ao cansado. Não a eu,
não eu, Senhor, mas a sua palavra. Fortalece-nos e abençoa-nos em Cristo Jesus, teu Filho, que eu peço e agradeço. Amém. Salmo 126, a Escritura, o registro da Escritura diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O assunto de hoje, o título é: o que Deus pode fazer em sua vida? O que Deus pode fazer em sua vida? Esse é o assunto da mensagem. E eu antecipo a resposta. Deus pode restaurar você. A ponto de enchê-la de alegria e de vida. Repito, o que Deus pode fazer em sua vida? Antecipo a resposta. Restaurá-la. Vivificá-la. A ponto de enchê-lo de alegria e de vida. Preguei este sermão ontem na federação, mas essa é a versão 2. De modo que aqueles que ouvirem verão a riqueza da palavra de Deus quanto às suas possibilidades de aplicação. Disse para a irmã Elisa que eu poderia pregar a versão 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessa passagem aqui. Então a versão 2, o propósito de hoje, diferente do de ontem, é encorajar os abatidos. Há muitos em nossa igreja deprimidos, cansados, às vezes desanimados. E a palavra desânimo vem do latim desanima, ou seja, sem alma. Por isso nós lemos durante a liturgia textos que evocavam esta mensagem: porém dentro de vós ânima, ou seja, o Espírito. Vocês viram que no texto de Ezequiel 37, eles têm ossos organizados, têm tendões, têm carne, mas falta uma coisa: lhes falta alma. Sem o Espírito, nós somos apenas corpos perambulando por aí. Você se sente assim? Se você se sente assim, mais um motivo para prestar toda a atenção do seu coração. Este salmo é um salmo pós-exílico. Expressa a memória dos repatriados, os exilados judeus, remanescentes, ou seja, um pequeno grupo, que retorna a Sião, que é o monte, a capital de Jerusalém, após 70 anos de disciplina na terra da Babilônia. O exílio abateu o ânimo dos exilados. Abra sua Bíblia no Salmo 137, como lemos na liturgia, versos 1 a 4. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E a resposta: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O exílio abateu o ânimo dos remanescentes.
e lhes tirou o cântico dos lábios. Ao invés de louvor, luto. Ao invés de ânimo, desânimo. Ainda, em termos de contexto, para interpretarmos melhor este salmo, se deve lembrar-se de que Nabucodonosor, o imperador babilônico, saqueou os tesouros do templo, destruiu Jerusalém, levou os nobres, os sábios, os ricos para a Babilônia para servir a corte. Deixou na terra o doente, o deprimido, o abatido, o pobre, tudo aquilo que poderia trazer algum custo, ele deixou lá em Jerusalém e levou apenas a nata da sociedade. O exílio durou um pouco mais do que 70 anos. E como eu disse, trouxe um grande abatimento na alma dos nossos irmãos. O exílio também serviu como um tempo de disciplina e purificação dos pecados. Recorrentemente, os profetas anunciam que o exílio seria um meio de Deus purificar, por meio do sofrimento, a fé da igreja. Separando o joio do trigo. Aqueles que amam e dependem completamente do Senhor, daqueles que não o amam. Foi um tempo de disciplina e de purificação. A mão de Deus pesou sobre eles. Pesou gravemente. Com qual objetivo? Conduzir a igreja ao arrependimento e total dependência de Deus. O Senhor usou esse tempo de aflição, transformando, como sempre, o mal em bem. Ainda no contexto, o Salmo 126 integra a coleção de salmos que eram cantados pelos israelitas durante suas viagens anuais ao templo. São chamados cânticos de romagem, Salmo 120 ao 134. E esse salmo, qual é o conteúdo dele? É riquíssimo, destaco apenas um aspecto. Este salmo celebra a restauração realizada por Deus e interpreta esta restauração como uma espécie de cura milagrosa de uma doença. Há um comentarista bíblico chamado Allen Ross, tem comentários de salmos, não tem em português, infelizmente, mas ele faz um estudo exegético e traduz o versículo 1, quando o Senhor restaurou a saúde, porque alguns manuscritos de Qumran, no Mar Morto, e alguns textos gregos também trazem esta ideia. Mas esta é a ideia mesmo, embora a tradução eu não concorde com ele, eles estão extasiados porque Deus os curou milagrosamente de uma situação irreversível, aparentemente irreversível. Assim, hoje, quero enfatizar a poderosa salvação efetuada por Deus, o Deus da aliança. Vamos para as nossas considerações. Primeiro ponto. O que Deus pode fazer em sua vida? Primeiro, fazê-lo louvá-lo e adorá-lo. Porque Deus já te restaurou. Ele já transformou o lamento em louvor. Judá está feliz pelo repatriamento. Saíram do exílio, viajaram e chegaram à terra. Estes versos que temos diante de nós descrevem os resultados da ação soberana em vivificar os ossos secos. Deixa eu lembrar o que disse Ezequiel em 37.
Se você quiser ler comigo, 37, 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Este salmo mostra os resultados da ação soberana de Deus em vivificar os que têm os seus ossos sequíssimos. Nós vemos no versículo 2, 1 e 2, o êxtase emocional. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa alegria de júbilo. Uma alegria incontida invadiu o coração da igreja. Aquela alegria indizível e cheia de glória. E também mostra o reconhecimento de que Deus age na salvação. No versículo 2, então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aí no versículo 2 ainda, então de novo, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então Deus restaurou, transformou o lamento em louvor. Eles estão extasiados por essa vivificação. E esta linguagem demonstra a grande alegria. As nações vizinhas reconhecem que a restauração não foi algo fortuito. Eles interpretavam que a repatriação era a mão do Senhor agindo em favor da igreja. Foi um ato milagroso. Deus reverteu o destino dos remanescentes pelas mãos de um governante ímpio. Você se lembra quem trouxe de volta? Ciro, o rei da Pérsia. Eles estão muito felizes, porque Deus transformou o lamento em louvor ao trazê-los à terra. O que este salmo ensina também, nesses 3 primeiros versículos? Primeiro, o compromisso pactual de Deus. Veja que o salmo começa, quando o Senhor, letra maiúscula. Quando o nome no Antigo Testamento é usado, refere-se ou destaca-se a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa de salvação. Eles estão celebrando o Deus que confirma o pacto e salva por graça. Mas, ao mesmo tempo, celebram o Senhor que redime o pecador. Redimir é tirar, limpar. Como resgate, tirar do cativeiro. O Senhor redime o pecador. O profeta Ezequiel, como nós vimos, como nós lemos, vê o retorno dos exilados como uma espécie de ressurreição. Mas a melhor palavra não é ressurreição, porque a ressurreição veio por meio de Cristo e é definitiva. Aqui Ezequiel mostra uma ressuscitação. São pessoas, como aconteceu com Lázaro, alguém que está morto, mas que em determinado momento, pela ação poderosa de Deus, retorna à vida. E o sentido cristão de restauração é realmente dar morte para quem está morto. Eles estão alegres porque Deus lhe deu uma nova oportunidade, uma nova vida após um duro momento de provas. Eles estão afastados da comunhão com Deus, não têm alegria nos seus lábios, não oram, estão longe da terra. Mas agora, nos 3 primeiros versículos, eles cantam a Deus, porque Deus os restaurou, os vivificou, os reanimou. Ainda podemos observar o verso 4, e é o meu segundo ponto.
Deus restaurou, trouxe alegria no lugar da tristeza. E os versos 4 a 5 mostram que Deus restaurará. Lembre-se que a pergunta é: o que Deus pode fazer em sua vida? Restaurar. Ele restaurou e agora nós vemos que Ele restaurará. A restauração de Sião é simultaneamente um ato e um processo. De um lado, Deus salvou e restaurou, e de outro, a igreja suplica por auxílio e pede que Deus complete a restauração. Versículo 4, 1 a 3, nós vimos que Deus, com um ato unilateral, restaurou. Mas olha que curioso que diz o verso 4. É uma evocação, ou seja, o salmista pede auxílio no modo imperativo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Mas o Senhor não restaurou? Por que agora ele ora, pedindo que Deus restaure? Por causa disso, irmãos, a restauração da igreja é um ato e um processo. Já e ainda não. O Senhor completará a sua obra no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando o reino de Deus ficará visível em sua plenitude. Enquanto isso não acontece, apesar da restauração efetuada por Deus, a igreja ora para que os remanescentes continuem sendo restaurados. No verso 4, o poeta evoca Deus e pede ajuda nesse processo. Por quê, irmãos? Aqui há uma explicação. Que há um espaço de tempo entre os versículos 1 a 3 para o versículo 4. O povo se alegrou pela restauração à terra. Ficou feliz, cantou, jubilou. Mas, passado um tempo, a alegria foi substituída por acomodação. Isso está registrado no profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles começaram a cuidar das suas próprias coisas. Começaram a pensar em si mesmos antes de pensar no Senhor. Começaram a cultivar a sua própria vida, morando em casas boas. E Ageu diz: vocês moram em casas apainadas, enquanto os muros do templo estão destruídos. Eles se alegraram muito com o retorno, mas passou um tempo, eles se acomodaram à situação. Aquela alegria efusiva de ser restaurado, da conversão, talvez você esteja assim, foi substituída pela acomodação e frieza. Então, o salmista diz: restaura, Senhor. O Senhor restaurará. E eles estão provavelmente preocupados, abatidos, porque o retorno trouxe desafios. Muros derrubados, templo queimado, pobreza, inimigos, e muitos irmãos não voltaram à comunhão depois do exílio. Depois de 70 anos, alguns quiseram ficar na Babilônia. Então, o salmista ora a Deus para que o Senhor reúna os dispersos da igreja que não tinham retornado. A restauração é um ato e um processo. Talvez você hoje esteja sem aquela alegria dos dias da conversão. Isso que é crente de vassoura nova, né? Olha, Deus tem me dado uma graça maravilhosa, porque eu estou varrendo mais do que eu varria na minha conversão. Porque o Espírito do Senhor é quem nos anima.
Se você está assim hoje, acomodado, esfriando, pendurou a sua chuteira? Não, pendurou seu violão, né? Pôs no saco, como os irmãos lá na Babilônia. Eu tenho orado e Deus tem ouvido. Hoje é um testemunho disso, de que Ele pode restaurar. Tirar forças, dar forças ao cansado, dar vigor a quem não tem alento. Apesar de alegres, o Salmo exprime que em determinado momento eles ficaram desanimados, com medo, abatidos. Precisavam do encorajamento que vinha do céu. E então ele ora, suplica a Deus que revertesse, suplicou ao Senhor para que o Senhor pudesse reverter o quadro de desolação. Pudesse remover a infertilidade, a esterilidade, renovando as esperanças da vida. Versículo 4, então, ele pede: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Negueb quer dizer ressecado. É uma ilustração. Em Israel tem o norte e o sul. No norte nós temos o Monte Hermon, muito alto, onde fica geleira. E, tempos em tempos, aquele gelo derrete. E aquela água desce para o sul de Israel. E o sul de Israel que é o Negev. Ou seja, aquele lugar seco, árido e infértil. E, quando isso acontece, a tromba de água lava Israel de norte a sul. E aquela terra que era seca, sequíssima, tem vida. Ou é vivificada. Ou restaurada. Como quiserem. Então, ele está pedindo: Senhor, tu nos restauraste, mas ainda há o que restaurar. Estamos secos, mas o Senhor pode fazer derramar aquela chuva e aquela tromba d'água, trazendo vida aos que estão sem vida. Mas também há outro ponto aqui, de que o significado é: Senhor, traz aqueles que ainda estão na Babilônia, reúne a sua igreja, e que eles desçam da Babilônia como esta torrente de água desce, porque a igreja vivifica terra seca. Restaura, Senhor. E ele ora com empenho. Lembre-se, Deus restaurou, Deus restaurará. Devemos manter-nos em oração. Nos versículos 5 e 6, ainda nesse tópico, nós temos um foco duplo. Em primeiro lugar, trazer encorajamento. Olhando para o passado. Deus restaurou. Veja, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Do ponto de vista do passado, este salmo conforta. Por quê? Porque ele revela que o exílio foi um momento de choro, sofrimento, depressão. Mas ao final do exílio, eles estão se alegrando agora na terra. 70 anos de choro, 70 anos sem ouvir as notas musicais das canções de Sião. Cabisbaixos, embora nunca desamparados, porque os profetas estiveram ali, mas tristes e com seu moral abatido. Então o Salmo diz: vocês choraram durante um tempo, mas permanecendo fiéis, agora colhem os frutos, como por exemplo o retorno. Ainda em relação ao futuro de que Deus restaurará, encoraja a confiança. Deus os restaurou a terra, passado, mas Deus restaurará. O que eles devem fazer é empenhar-se pela fé na esperança de colher os frutos. O pequeno grupo de repatriado
ainda que frio, tinha uma responsabilidade em pregar os meios ordinários. Quais são os meios ordinários para você ser vivificado? Palavra, comunhão, sacramentos, igreja. Meios ordinários para a vivificação. Tudo estava destruído quando eles retornaram. Teriam que começar da estaca zero, mas com o auxílio do Senhor participam da restauração. Com lágrimas, mas com empenho e esperança em Deus. E por que eles estão chorando ao semear? Porque a semente é escassa. São as últimas fichas. Contudo, ainda assim, lance a semente na esperança de colher frutos. Este é o ministério. Você não faz crescer. Você somente planta. E a figura do agricultor aqui é fundamental. Ele lança a semente, mas as condições para o desenvolvimento vêm de Deus. As chuvas, o solo, controle das pragas, lembrando que a agricultura aqui não é tão desenvolvida como a atual. Em outras palavras, Deus o restaurará, mas Ele te encoraja a confiar nele em fidelidade, não tirando a mão do arado. Semeando com lágrimas, mas com esperança. Duas aplicações. Deus restaurou. O Senhor agiu na sua salvação. O sofrimento, o exílio e a restauração procedem de Deus. O que você está enfrentando procede de Deus. Alegrias ou tristezas procedem de Deus. Deus restaurou e isso deve encher seu coração de alegria. É um ato soberano de Deus. Não sei se na quinta-feira, dia 3, ouvindo sobre a guerra, o jogador Júnior Moraes chegou ao Brasil, jogador de um dos times ali de Kiev. Ele estava no centro dos ataques na Ucrânia, na cidade de Kiev. E ele deu uma coletiva no aeroporto. E ele não tinha palavras e nem estrutura emocional para expressar a alegria de ter sido repatriado. Embora ele seja ucraniano, naturalizado ucraniano, veio ao seu solo de origem. Ele estava visivelmente agradecido. Tremia, chorava. Era visível seu contentamento. Estava com indizível, alegria indizível, cheia de glória. Por quê? Porque foi resgatado e repatriado à terra. É como se ele tivesse sido renascido de novo dos escombros da guerra. Abro aspas porque ele disse: em nenhum momento fui forte. Só consegui retornar porque foi a vontade de Deus. Esses judeus também não eram fortes. Mas vieram porque foram restaurados por Deus. O que Deus pode fazer na sua vida, Ele já fez. O restaurou. Em nenhum momento você é forte, mas Ele é forte. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu reverto a morte
em vida, o lamento em louvor, o luto em alegria. Fomos repatriados por Cristo, diz aos Colossenses, Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Ele já te restaurou da morte em que você estava. Mas Deus restaurará. É claro que isso é uma tensão escatológica. Deus restaurará plenamente na vinda do seu Filho. Que você receba esta palavra com fé. A mesma fé exigida do agricultor em seu trabalho. Aqueles que antes e depois da pandemia, andam dispersos do rebanho, afastados, deprimidos, alguns angustiados, até mesmo pessoas presentes têm ficado nessa situação. Nós temos que continuar orando para que o Senhor restaure o remanescente. Restaura, Senhor. Como as torrentes do Neguev. A Elisa, depois de ler o sermão, cantou um hino, uma música, que a gente não vai colocar na transmissão, porque é muita ministração no meio, aí começa a falar abobrinha mesmo. Mas aquela música, Ao Cheiro das Águas, de que os ramos brotarão, os frutos serão recolhidos. Você pode estar numa sequidão completa, mas hoje talvez você possa sentir o cheiro das águas. A água insípida e inodora, né? O sentido metafórico, e aqui eu uso a ilustração que Elisa usou hoje. É aquele cheiro da chuva, quando tudo está muito seco, escaldante, e aquele cheiro de chuva vem, e aquela água bate, lavando tudo, trazendo alívio. Este é o Espírito Santo de Deus. Mesmo com problemas, escassez de recursos, que é o caso deles, dificuldades, com a alma espremida do peito, lancem as sementes. Segure na cruz de Cristo. O Senhor não somente restaura, Ele está empenhado em sustentar os seus filhos nos momentos mais sombrios, até mesmo no vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. E o nosso Senhor é aquele que nos traz a vida pelo seu Espírito. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você se lembra do que Jesus disse? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que Deus pode fazer em você? Segundo este salmo, transformar lamento em júbilo, incredulidade em fé, sequidão em vigor. Enfim, Deus pode te restaurar. Que o Senhor nos ajude. Amém. Yeah, yeah. Oh no, yeah. Yeah, yeah. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo
Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser